aqui em meio ao Festival Beiradeiro, que hoje é o quinto dia de festival, né? É o quinto dia de festival. Estamos recebendo aqui a visita do prefeito eleito de Porto Velho, Dr. Mauro, como é conhecido. Obrigado, Dr. Mauro, por ter vindo. E, enfim, eu, Lino Bocchini, jornalista da Pós TV, vim aqui para Porto Velho para participar do Beiradeiro e para fazer aqui essa conversa. A gente conversou bastante ali também agora um pouco antes. Vamos falar um pouco aqui de cultura, só apresentando primeiro quem está aqui, o Ed Jales, né? da, da Canindé, que é a organização indígena que está fazendo 20 anos, que está sendo comemorado agora aqui junto com o festival. O Fred Maia, que é da Casa Fora do Eixo, mais de Minas Gerais, né, que veio de Belo Horizonte, inclusive viemos juntos no voo de Brasília para cá. E o Caio, que coordena, o Caio Mota, que coordena, que é gestor, né, usando o termo correto, do Fora do Eixo, das Casas Fora do Eixo da Amazônia, que veio de Belém, veio mais longe do que a gente quase, aqui para esse papo todo para o evento. Enfim, eu acho que o Edjales podia falar um pouco e já jogar uma pergunta aí para o prefeito. A gente está com a cultura no pano de fundo, mas fica à vontade, Edjales, que você pode fazer essa pergunta. Então, boa noite a todos os irmãos e irmãs que estão na Rede Mundial de Computadores. É um prazer tê-lo aqui, viu, Lino? Um prazer, Mauro, um prazer, Fred. Mais uma vez aí, Caio. O velho passou aí por um processo eleitoral. Eu sou meio suspeito de falar porque fui um grande apoiador, mas fico muito feliz em ter hoje o Mauro como prefeito eleito, que cria novas expectativas, né? Nutre mais os sonhos, né, de a gente fazer uma Porto Velho mais diferente, partindo da cultura, né? Então, Porto Velho hoje vive um turbilhão de mudanças, né, de uma hora para outra, mega empreendimentos com grandes impactos na vida de Porto Velho, na vida econômica, na vida social, na vida cultural. Mas a gente tem que enfrentar essas realidades e aí nada melhor do que uma nova gestão que esteja já preparada para assumir essa nova realidade que Porto Velho vem existindo em Porto Velho, né? Então, Mauro, a gente do Movimento Social da Cultura ficamos numa postura de lamentação porque foram 8 anos da gestão passada que apenas no último ano, fruto através de uma pressão do movimento social, né, a gente criou um movimento chamado aqui Movimento Regula a Cultura, que conseguimos pressionar o Poder Executivo a propor a lei que criasse o Sistema Municipal de Cultura, né, ou seja, foi não por vontade do Poder Executivo, muito menos por vontade do Poder Legislativo, mas por vontade e pressão do Movimento Social da Cultura, que se organizou aí uma grande frente, né, de diversos atores e militantes da cultura e conseguimos pressionar tanto o governo estadual como o governo aqui da capital para criar-se a lei né, do Sistema Municipal de Cultura. Conseguimos, foi uma vitória, uma conquista para o movimento e para a sociedade de Porto Velho. Agora a nossa grande meta é implementar esse sistema, né, ou seja, implementar o Fundo Municipal de Cultura, a Lei de Incentivo à Cultura, fortalecer o Conselho Municipal de Cultura e a gente acha que agora vai ser possível fazer isso, né? E aí estamos nessa, né, de fazer com que Porto Velho implemente o sistema, mas sobretudo fortaleça também o órgão da cultura, né? Que se continuar sendo a fundação, vai ser a fundação, se for outro órgão, né, que fortaleça, mas o importante é que coloque a cultura no patamar que ela merece, que é um patamar estratégico para o desenvolvimento da nossa cidade, né? Então, é nesse sentido, Mauro, que eu queria que você falasse aqui para todos que estão aqui presentes e todos que estão acompanhando pela Rede Mundial de Computadores, essa fase agora de pós-eleição e de início de uma nova gestão e já pegando como ponto forte a implementação do Sistema Municipal de Cultura. Bem, pessoal. Primeiro, para a gente é uma alegria muito grande a gente estar aqui batendo esse papo, né? Lino, Fred, que sejam bem-vindos, Caio, todos que vieram aqui de fora, né? O nosso amigo Ed Jales, um grande companheiro que, com toda a turma aqui da comunidade Fora do Eixo, estiveram sempre nos prestigiando. Para a gente, assim, foi uma alegria muito grande, né? E cumprimentando a todos vocês, internautas.
Quando a gente olha essa questão, Fred, você teve lá no Ministério da Cultura, você sabe o que é cultura? Cultura não é só o artista, cultura é todo um processo ao redor. Né? Você trata da cultura, você ao mesmo tempo está lidando com geração de emprego, você está lidando com geração de renda, você está lidando com a educação, você está lidando com alternativa de pessoas para que possam ser inseridos nisso tudo. Então é tudo ao redor, você lida com o meio ambiente. Então o negócio é muito maior, Fred, muito maior do que a gente só falar cultura. Quando a gente lida no município, e eu comentava isso na sala, quando eu cheguei aqui em Porto Velho, no estado de Rondônia, comentava isso com vocês. Em 84, Lino, eu conhecia a cultura em Porto Velho. Você ia para frente de uma igreja, você via uma orquestra municipal ali se apresentando, você ia para a estrada de ferro, você via um trem dando a volta até uma igreja lá em cima, você via turistas chegando a Porto Velho, você via uma praça lotada de jovens, como eu na época, 84, a gente sentava ali nos gramados, shows e shows. E hoje, passado depois de quase 30 anos, você não vê isso. Então, quer dizer, uma cidade, né, um estado, um país que não valoriza a sua cultura é não ter história. É não ter história. Né? E toda a história, seja dos entes federados, seja nós como cidadão, tem que ser respeitada a história. Tudo se fala em história. Né? Quando se trata aqui da cultura, não se faz cultura também sem dinheiro, faz? Faz, Lito? Não faz. Não faz, companheiro. Quantos artistas que querem se apresentar, querem ter uma oportunidade e não conhecem? Como bem disse o Ed, foi criado o sistema. Você ajudou isso a nível nacional. Vim aqui. Né? Você veio aqui, né? Ajudou a criar. Agora, o fundamental, né? Tudo é importante. Agora, a lei, o fundo, ainda não existe. E é isso que cabe ao executivo municipal, os municipais, é trabalhar para que nós possamos dar essa alternativa. E sem sombra de dúvida, Ed Jales, e quando naquele momento a gente também debatíamos sobre isso, eu fiz um desafio aqui em Porto Velho. Né? E qual foi esse desafio? Que o meio cultural apresentasse um nome. Lembra? Que o meio cultural apresentasse um nome. Para nós não adiantava ganhar uma eleição só por ganhar. Nunca pensei em ganhar uma eleição por ganhar. Você tem que ganhar uma eleição e administrar. E para isso você precisava de duas coisas durante um processo eleitoral. Uma, coligar, e o que negociar nessas coligações. Coligamos com pouquíssimos partidos e não negociamos uma secretaria. Segundo, quem banca a sua campanha? Quem financia? Quem está por trás de uma campanha? E quando a gente fala isso é porque a gente sabe, eu que já estou na vida pública há um bom tempo, sabemos que ao final de um processo são essas pessoas que querem comandar uma cidade. Então foram duas coisas que nós conseguimos isolar. E por isso hoje eu tenho a liberdade de chegar e falar, olha, eu lanço um desafio à cultura. Apresente o nome. Entendeu? Para administrar a cultura, a Secretaria de Cultura. Para que junto com o nosso grupo que saibam fazer cultura e para cada área tem que ter alguém do meio. Nós não podemos trabalhar com questões políticas porque é amigo de A, porque é amigo do político B ou do C. Bota eu para comandar o trânsito. Vai virar uma catástrofe. Agora, se eu tiver técnico competente, capacitado, certamente, a cidade ela vai estar bem organizada e você vai oferecer uma qualidade de vida boa. Bota pessoas capacitadas para administrar a cultura. E nós vamos dar um show de cultura. Até por isso que a gente fica assim muito otimista. Eu fico otimista porque de onde eu vim a cultura era muito rica, que é o estado do Rio de Janeiro. Então a gente era muito ligado com a questão de cultural.
E para isso você tem que ter o quê? Primeira coisa, tudo que você faz você tem que gostar. Se você não gosta, companheiro, sai fora. Sai porque essa área você não vai se dedicar. E o segundo ponto que eu vejo como importante, você tem que olhar como se você estivesse fazendo para os teus filhos. Eu consigo fazer com que os meus filhos possam, aonde quer que eles estejam, ter essa condição. Por que outros jovens não possam ter? Quando a gente tem esse olhar para nós, é diferenciado. E é assim que a gente tem que olhar na vida pública. Então, Ed, vamos incrementar e o desafio está lançado, hein? Está lançado aí já há uns 60 dias, né? Já tem uns 60 dias que está lançado. Através do Pós TV, como é? Caio, que é um desafio. Bom, não vou ser eu que vou dar essa resposta, mas acho que eles conseguem rapidinho agora responder, né? Acho que era uma pergunta que eles queriam até ouvir essa. Caio, você quer lançar uma pergunta para o prefeito? Caio Mota, da Casa de Belém. Bom, a gente vem acompanhando esses processos aqui na região também, dentro do processo cultural, e Porto Velho tem emanado um processo muito forte, né, de organização dentro da cultura, né? Acho que os grupos têm passado isso, né? Acho que essa mobilidade, não só de conexão e tudo mais, acho que as várias dificuldades, as adversidades, as questões que tem com relação ao que precisa ser avançado, aqui tem se entendido muito como essa fogueira, essa lenha que alimenta a fogueira para conseguir continuar, né? Então acho que há uns 2 anos, como a Djali falou, a questão do Regula Cultura e de outras questões que contribuem para que o artista na ponta, para que os produtores lá na ponta, para que a pessoa que desenvolve o processo lá na periferia, e não só para as linguagens em si, mas também para todas as outras questões que a cultura envolve, a educação e tudo mais, possa ser desenvolvida. Então acho que esse desafio do fundo e tudo mais, acho que são além de questões técnicas, também são debates, né, e de processos que acontecem aqui na cidade que precisam ser trabalhados. Então, eu queria saber como é que você tem visualizado isso também, né, esses movimentos que acontecem aqui na cidade. Eu acho que a gente que vem acompanhando isso, Porto Velho assim, é muito parecido com outras cidades também aqui da região, né? Então, como que isso acaba, dentro do processo de gestão, sendo visualizado essa movimentação que vem acontecendo, que não é só uma visualização de demandas, né? Mas ajuda a visualizar essa construção dos processos que estão ser fortalecidos e tudo mais. Então acho que isso, assim como em Rio Branco, assim como em Boa Vista, em outras cidades, eu acho que Porto Velho tem tido essa capacidade de mobilidade muito por conta dessa movimentação que a sociedade tem feito. Então, queria saber como é que você tem visualizado isso, não só dentro do período da campanha, mas antes também e agora. O que a gente observa que são as iniciativas, vamos falar assim, grupos, né, que com a grande maioria de forças próprias, mas não com incentivo público, que tem conseguido se sobressair. Imagina se você tem um incremento, apoio do poder público. Ontem, quarta-feira, nós conseguimos aprovar lá no Congresso Nacional, o Vale Cultura. Talvez muitos ainda nem saibam do que aconteceu. Foi aprovado a nível nacional o Vale Cultura. Né? Então, quer dizer, quando você tem um apoio, quando você tem um incentivo, um incremento do poder público, certamente a cultura, e aqui eu tenho que falar como gestor, porque nós sabemos que os grupos eles estão fortalecidos, eles estão aquecidos. Falta o quê? Falta isso ser levado. Falta isso ser apresentado de uma maneira mais efetiva. Então a gente fica assim, eu fico muito animado, porque eu vejo que temos um potencial riquíssimo. É isso que é o grande lance, você ter um potencial, você ter a matéria-prima, e matéria-prima aqui eu quero dizer pessoas, não como objeto, mas como pessoas. Né? O capital humano, você tem isso que é o potencial, está organizado, e com apoio, com incremento do governo municipal, sem dúvida dá para se fazer um grande trabalho. Né?
Bem, boa noite. Quero agradecer a Casa Fora do Eixo de Porto Velho a oportunidade de estar aqui, né, participar do Beiradeiro, fazer essa discussão, especialmente aqui no âmbito daquilo que nós chamamos, doutor Mauro, lá no processo anterior das eleições da cidade que queremos. Nós, a partir, o Lino fez o desafio lá na Casa Fora do Eixo São Paulo e nós começamos com um processo em 3 cidades brasileiras. BH, eu estava um pouco lá na coordenação em BH, Lino lá em São Paulo e lá em Porto Alegre. Então, os 20 últimos dias da campanha, do primeiro turno, nós, então, lançamos o desafio de construir um debate, trazer a pós-TV, que é um jeito novo de fazer televisão, com pouco recurso, e pela rede mundial de computadores, de debater esses temas que são pertinentes à cultura, mas no âmbito da cidade e dentro do debate político. Foram 60 programas, mas, na verdade, se multiplicaram. Aqui os meninos aqui fizeram, a casa aqui fez... Tinha 10 programas simultâneos. Exatamente, tinha 10 programas discutindo a cidade que queremos. E esse debate, cada um desses dias desse debate, a gente levou, por exemplo, a rapaziada que anda de bicicleta na cidade, para discutir, mobilidade urbana, direito à cidade. Mas levamos também outros tipos de profissionais para discutir educação, para discutir meio ambiente, para discutir saúde. Porque as pessoas muita gente que está fora do processo cultural não entende, por exemplo, que muito daquilo que se faz na saúde passa por processos culturais. O uso de preservativo, por exemplo, é cultural. Escovar o dente é cultural. Uma série de questões que estão da área da saúde. Nós temos, por exemplo, uma enorme seção na área de saúde mental, os artistas e os produtores de cultura, por exemplo. Na área da assistência, hoje, nós temos uma enormidade de ações articulada a partir de ações culturais, que desenvolvem problemas com jovens na comunidade, dentro das favelas, e que a maioria dos gestores públicos desconhecem, não sabem, ou não tem interesse de saber. E quando pensam em colocar recursos nesse setor, pensam sempre como gasto, não pensam como investimento. Coisa diferente que você, na primeira fala, que você diz, faz cultura sem dinheiro. Nós temos aprendido a fazer. De forma colaborativa, de forma pactuada, mas é muito difícil fazer realmente cultura sem dinheiro. Agora, o que é mais importante é que, na verdade, o processo cultural ele é gerador de recursos. Se não há investimento para que haja o processo, inibe-se a geração de recursos através da cultura. Entendemos que processos solidários, colaborativos, geram uma economia absolutamente diferenciada. E nós sabemos hoje, temos absoluta certeza, que o setor cultural no Brasil gera muito mais recursos, gera muito mais bem por aí do que vários outros setores que recebem muito recurso do governo federal e que não gera a mesma quantidade de recursos, nem de emprego, inclusive. Eu poderia citar alguns aqui. Entendeu? O setor automobilístico, por exemplo, gera menos emprego do que nós e recebe muito mais recursos. Parece espantoso, mas é verdade. Nós temos uma pesquisa que foi feita no Brasil em 85, que o senhor deve conhecer muito bem, porque foi feita na área da saúde muitas vezes já, que é uma pesquisa do perfil dos municípios brasileiros, feito pelo IBGE, que foi feito pela primeira vez em 85, e que, na verdade, aquela pesquisa, na verdade, é que orienta a partir dali, daquela pesquisa, consegue dizer para o setor cultural a importância do que nós fazemos. Então, ali a gente aponta para mais ou menos 5% do PIB nacional, com um recurso mínimo.
do governo federal. Nós chegamos nos últimos 10 anos, nós chegamos. Quando entramos lá no Ministério, no começo da gestão do presidente Lula, o orçamento de 2002 para 2003 era 0,3% do orçamento público. Nós deixamos lá cerca de 1,3%. Né? Então, entramos com um orçamento de 280 milhões, saímos com um orçamento de 2,5 bi. E isso, na verdade, só foi um recurso que muita gente disse, aumentou demais o recurso para a cultura, mas, na verdade, a demanda que estava escondida, né, chegou de forma avassaladora e a gente percebeu, então, que precisava de muito mais dinheiro. Mas, de toda forma, algo muito singular já foi construído, porque os recursos públicos foram distribuídos de forma... Deixou de ser um balcão, deixou de se pensar a cultura como um balcão, mas como uma política pública, como um direito que é de todo cidadão. Você também percebe assim, eu vi na tua fala, que você pensa dessa forma, que na verdade não se faz cultura para artistas, mas para todo e qualquer cidadão. Né? E esse é o papel que deve ter uma secretaria. É por isso que a gente pensa no sistema, no plano, nos planos municipais, nos planos estaduais, no plano nacional de cultura. Né? Porque a partir daí a gente consegue agregar energias, forças nos vários setores, né? Para construir processos que sejam de acesso a todos à cultura, que é o que a gente com certeza espera e vai ver acontecer aqui em Porto Velho, que na verdade é mais do que um nome, né? Essa rapaziada que está fazendo esse processo aqui consegue ter na tua gestão, né, espaço para apresentar propostas, né, e que você encontrar neles também parceiros para apresentar também iniciativas para o setor, para que te ajude a construir. Né? Aí a gente vai ter um processo inovador e diferenciado e que com certeza vai mudar a cultura política, que é o que nos interessa fazer. Né? Fazer política pública de cultura para mudar a cultura política. É a nova forma de fazer política. E nós fazemos parte de um movimento que chamamos de movimento social das culturas, que é o movimento mais importante do século XXI. Né? Porque entendemos também que, muito brevemente, a humanidade vai entender que a mudança se dá por processos culturais. E que vamos fazer transformações do mundo através de processos culturais. Não através de outros processos, né? Mas através de processos culturais. De trocas, né? De parcerias, de colaboração. Né? Estamos confiantes. Vamos trabalhar. É o mesmo entendimento, que é aquilo que a gente está falando. Você tem que ter um olhar voltado para isso. É todo um mecanismo, né, que um somando-se ao outro, você faz ela girar. Né? Então a gente vê, e penso igual você, Fred. Sim. Por aí. Nós temos que fazer uma revolução pela cultura, temos que fazer uma revolução pela educação, não pelas armas. Sim, sim. Não pelas armas. Nossa revolução não tem que ser nas armas. Tem que ser nas ideias da cultura, na ideia da educação, na ideia da saúde. E aí vai sair naquilo que vocês apontaram lá atrás. A cidade que queremos. Cidade mais humana, cidade mais justa. Uma cidade onde você saiba que a alegria tem que ser imperada. Eu lembro que eu estava participando de um programa aqui esses dias. Aí no final de uma entrevista, o entrevistador fez a seguinte pergunta: Mauro, daqui a 4 anos você encerra o seu mandato. Como é que você gostaria de se ver daqui a 4 anos? Falei, da mesma maneira que eu estou entrando. Poder andar na minha cidade alegre, poder brincar com as pessoas e sorrir. É o que a gente quer da vida. É você fazer com que as pessoas elas se tornem alegres. E se a gente conseguir isso, certamente, não só aqui, mas em várias outras cidades no país, já terá sido dado um grande passo, um grande avanço. Né? As coisas são simples. A gente é que dificulta. Nós não podemos dificultar. Se que a agenda do prefeito está apertada aqui, vou passar para uma última pergunta aqui do Edjales. Aí não sei se o Caio também já quiser emendar alguma que ele pode responder conjuntamente aí, mas vai lá, Edjales.
Eu não sei bem se é uma pergunta, é mais uma colocação, né? Porque eu penso que um grande desafio para a elaboração de uma política municipal de cultura dentro dessa linha que o Fred abordou agora, de ser para todos, de ser numa perspectiva pós-moderna, né, de ir além das fronteiras, de contemplar vários povos e tudo, passa necessariamente a gente construir o ressignificado da nossa identidade cultural de Porto Velho. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem uns debates que é colocado, inclusive no movimento social da cultura aqui, que me preocupa muito. Embora eu respeite e digo que são legítimos e que devem ser colocados, né? Um desses debates é o debate que foca a questão da nossa ancestralidade, da nossa identidade quanto ribeirinho, quanto povo caboclo, descendente dos povos indígenas, que eu acho que isso é de suma importância, né? A gente não pode perder essa identidade, essa pisada, essa afirmação que Porto Velho é uma cidade que nasceu na beira de um rio, é uma cidade da Amazônia, é uma cidade que está dentro da floresta amazônica, uma cidade que tem povos indígenas, tem comunidades extrativistas, comunidades ribeirinhas e tudo. No entanto, não podemos negar que o imigrante que está hoje aqui em Porto Velho, ele colabora também, de certa forma, na costura do nosso tecido cultural, né? Hoje, talvez Porto Velho seja a cidade mais cosmopolita da Amazônia, né? Você aqui encontra, tiro pela culinária, você consegue ir num restaurante árabe, um restaurante chinês, um restaurante japonês, né? Enfim, né? Você tem aqui gregos, tem até colônia japonesa que a gente tem em Porto Velho. Então, eu acho que a grande sacada mesmo é conseguir assimilar isso, construir essa política cultural para todos e para todas aqui, e de uma maneira que coloque Porto Velho à frente, né? Ou seja, Porto Velho não pode mais ficar sendo uma capital marginalizada no aspecto da exclusão do cenário nacional, né? Ou seja, né, às vezes quando penso em Porto Velho como um laboratório para grandes, né, para megas empreendimentos, mas Porto Velho tem que ser, e eu acho que é pela cultura que a gente vai conseguir se posicionar no cenário nacional e internacional, assim como o nosso estado vizinho fez quando assumiu que era o governo da floresta, naquele diálogo que o movimento ambientalista fazia na década de 70, pensar local, agir global, pensar global e agir local. Acho que esse é o grande desafio que a gente tem aqui em Porto Velho, de ser uma cultura da política cultural que consiga construir o ressignificado na nossa identidade cultural, porque precisamos encarar Porto Velho como ela é e precisamos projetar Porto Velho como queremos. Você quer dar uma última colocação? Não, acho que isso que o Fred colocou e um pouco do que a Diária está falando, a gente buscar tentar mudar paradigmas, né, com essa construção. Então, como que a gente vai, a partir da cultura, também entender essa ocupação da cidade, né? A utilização dos espaços públicos, como que a gente vai estar trabalhando esse processo de uma maneira onde a gente consiga enxergar essa diversidade toda, né? Acho que o desafio de enxergar essa identidade cultural em cidades como outras cidades daqui da região também que são parecidas com essa, que são muitas pessoas que vêm de outros estados e acabam gerando que aquela identidade seja isso mesmo, né? A junção de várias e esses espaços onde já tinham outras atividades também. Então, esse entendimento, esse respeito a esse processo, ele é fundamental, né? Então, acho que passa por um papel da cultura muito forte não só no entendimento, mas no dia a dia desse processo, né? Como fazer com que essa ocupação da cidade, das pessoas, ela seja feita de uma maneira que a gente busca mesmo, né? Como passa de fato é importante para
para qualidade de vida, para outras questões, mas é importante para o aspecto principal, né, ali da gente conseguir nos identificar naquilo, né? Acho que a geração que está vindo ali, ela também conseguir enxergar isso, né, de uma maneira mais, ter uma tradução disso de uma maneira muito mais fácil. Então acho que é um desafio que a cultura tem muito forte, né? Eu acho que como o Fredinho estava falando aqui com relação a essa questão dos movimentos sociais da cultura, essa interligação, né? Acho que o entendimento dessa interface que a cultura tem e desse papel, ele é chave nessa questão toda, né? Então, assim, acho que a gente não pode fugir dessa responsabilidade. Então, acho que quando esse desafio que foi lançado aí do nome, acho que o desafio principal, acho que era aquilo que a gente estava conversando, do processo todo, né? Acho que são diversos atores que estão ali capacitados para aquilo, né? Acho que ter essa gestão participativa, né? Conseguir fazer com que essa colaboração seja contaminada em diversos setores, né? Acho que dentro da gestão pública, dentro do segundo setor, dentro do terceiro setor, acho que é uma responsabilidade de todos e a cultura tem esse papel-chave aí, né, de mudar paradigmas, né, de mudar a cultura de uma política, né, que já é estabelecida. Então, acho que esses debates que vêm acontecendo, eu acho que o que aconteceu também dentro do processo da campanha como um todo aqui em Porto Velho, eu acho que sinalizam muito para isso, né? Acho que para esse processo de gestão. Né? Então, acho que como a gente estava colocando aqui, a sociedade estando preparada também para esse jogo, né? Eu acho que fica muito mais interessante. Então, acho que não seria nem uma pergunta específica, mas é mais essa colocação desse entendimento e desse diálogo fluido, né? Eu acho que a gente conseguir fazer, por exemplo, com que as gestões públicas consigam não apenas escutar, mas fazer com que a participação de fato exista, é algo crucial assim nas cidades, né? Acho que a gente tem visto alguns exemplos bem-sucedidos disso e que é fundamental para que tudo isso que a gente vem colocando, sonhando, trabalhando ao mesmo tempo, então aconteça de fato, né? Eu acho que gera-se uma expectativa grande com relação a isso, e eu acho que essa expectativa ela acaba sendo alcançada não apenas com a construção de grandes estruturas e tudo mais, mas com essa mobilidade de identidade, de pertencimento, né, de governança, né, fazer com que as pessoas também consigam colocar sua digital ali dentro daquele processo e se enxergar, seja isso dentro de uma mega construção que precisa ser feita, ou seja isso dentro de uma construção de uma política pública que fortaleça aquilo que já existe, né, dos povos tradicionais que existem aqui, ou de coisas do gênero. Então acho que é por aí assim essa questão. Acho que o debate aqui ele não fica só aqui, né? Acho que ele passa também no dia a dia dos processos, fazer com que, por exemplo, festivais como o Festejo, que acaba provocando esse debate, mas as atividades deles também consigam gerar não apenas a reflexão, mas que as atividades que aconteçam sejam fruto desse processo também, né? Então, assim, seja isso na música, ou seja isso nas artes visuais, ou seja isso com a participação do público dentro daquelas atividades, dentro desse entendimento todo, e conseguindo também tá se enxergando dentro desse processo. Então, essas ações que Porto Velho vem trabalhando, acho que são fundamentais até para que isso seja contagiado em outras cidades. A gente está aqui com pessoas de outras cidades também, de outros municípios aqui do estado, e que eu acho que essas trocas, essas vivências, não apenas na gestão pública, mas também dentro da sociedade em si, elas são fundamentais, né, para que a gente consiga enxergar essa cidade que queremos, a gente projetar isso e participar disso também, né? Então, esse trabalho aqui com relação a comunicação disso, né? Como que a gente pode estar trabalhando isso é fundamental, essa comunicação livre dos processos. Então, acho que isso que a Pós-TV se propõe a fazer, né? Acho que a gente trabalhar esses debates independentemente
da conjuntura política do processo, independentemente mas a gente trabalhar pautas que a gente possa estar debatendo, discutindo, avançando, poder com que mobilizando. Então a gente ir trabalhando isso constantemente, né? Fazer com que isso seja esse medialivrismo, essa comunicação livre, cada cidadão se entenda como esse cidadão multimídia também, né? Que pode pegar a sua webcam ali, pode também estar trabalhando nesse processo. Acho que isso é uma revolução que a cultura digital vem trabalhando, que o Fredinho estava dizendo, dessa mudança, né, forte dentro do processo cultural, passa por isso muito fortemente também, né? A gente conseguir entender com que essa cultura digital, todos esses avanços tecnológicos, na verdade, façam com que a gente também fique mais próximo da nossa família, fique mais próximo das pessoas com que a gente convive, do que a gente ter esse distanciamento, né? Acho que a gente saber utilizar essas ferramentas também dentro do nosso convívio e trabalhar isso como um processo cultural também. Então acho que são esses desafios que a gente enfrenta, e que eu acho que essa eleição municipal foi muito importante, né, para essa construção, esse entendimento das cidades, desse pertencimento, desse pertencimento da sociedade com relação a esse entendimento de governança, né? Então acho que os debates são um pouco por aí. Eu acho que, como todo mundo aqui falou um pouco, acho que a gente se entender, um colaborando um com o outro, né? Um contando um com o outro. Eu acho que essa é a proposta, e a gente avançar dentro disso, né? Então, Não tem agenda. Eu tenho assim uma maneira muito, né, não sei se é porque eu sou médico que trabalho dentro de uma UTI do hospital de base. A gente sempre na vida tenta simplificar. Qual o maior atrativo que se tem para o turista, Fred, ir para o Rio de Janeiro? É o carnaval. Concorda? Não. Para o turista. Né? Ele quer ir lá visitar Cristo Redentor, ele quer visitar vários pontos, quer visitar o Maracanã e tal. Mas o maior é o quê? É o carnaval. Você vai na rede hoteleira, está lotado. Lá no Nordeste, qual é? São as festas juninas. Ok? Concorda? Você vai em Parintins, aqui do lado, qual é? Né? É o Boi Bumbá, que é a referência ali de Parintins. Você vai em Foz do Iguaçu, querem ver a beleza natural dali. Então, o que eu quero falar com isso? É o respeito à tradição de um local. Quando você respeita a tradição local, as pessoas vão visitar. Vamos falar o seguinte: você convida uma comunidade para ir na comunidade indígena. Ok? O que eles esperam, essa comunidade que é convidada a ir à comunidade indígena assistir? São as atividades, os festejos indígenas. Imagina se você bota lá o carnaval. Qual é o atrativo que tem para o turista, para as pessoas irem ali naquele meio? Nenhum. O que eu quero falar com isso? E aqui vai no resgate desde o que o Ed Jales falou, passando pelo Fred, passando aqui pelo Caio, né? Você tem que saber trabalhar. É o resgate das origens da sua localidade, e somado-se a isso, o incremento daqueles que para cá vieram. Então, na hora que a gente souber fazer e dar esse tratamento, você consegue fazer com que a sua cultura ela seja valorizada, ela seja respeitada, ela possa ser exportada. Então as coisas não são difíceis. Nós é que queremos inventar e acabamos complicando. São os fatos naturais. Você imagina Porto Velho? Quem é de Porto Velho aqui sabe, quem é do estado sabe. Você vê na estrada de ferro Madeira Mamoré, onde mais de 50 países estiveram aqui há 100 anos atrás para a fundação, para a criação dessa estrada de ferro Madeira Mamoré.
ela podendo ver o seu trem ser reativado, funcionando até a igreja de Santo Antônio. Você faz ali todo um memorial dos 50 países que aqui estiveram trabalhando, que tiveram agido. Isso é um atrativo o quê? Mundial. É um resgate ao quê? A nossa história. É a valorização de quê? Do povo da cidade, a valorização da nossa terra e da nossa gente. Então, para mim, a cultura, assim como nas demais áreas, eu tenho uma clareza muito grande. Primeira coisa, tem que ser administrado por alguém que seja da área. Segundo, uma política voltada para aquela área. Se não adianta você só ter o administrador e não ter uma política. Terceira, questão financeira. Quando a gente consegue montar esse triplé, e não apenas, aí eu falo em todos os segmentos, você dá um salto de qualidade, e aí eu vou terminar com aquilo que vocês têm batido muito, né? Desde um tempinho lá atrás, como vocês bem disseram, você, o Lino, né? Que começou com Belo Horizonte, São Paulo e Porto Alegre, aí nós vamos ter a cidade que queremos. É assim que a gente chega. Tá bom? Doutor Mauro, muito obrigado. E agradecendo a presença do doutor Mauro, e que essa disponibilidade, essa simpatia pós-eleição é muito bem-vinda, né? Que continue pelos próximos 4 anos aí, certamente todo o pessoal vai estar aí e vão cumprir com o desafio, no mínimo, e trazer muito mais outras propostas. Que nasce uma cidade fórum, né? A impressão que a gente tem é que nasce uma cidade fórum, que o prefeito está disposto a dialogar com a cidade e nos vários setores para construir a política. Mais fácil. Né? Posso dar um exemplo aqui de uma coisa simples? Eu gosto. Isso que a gente fala, são exemplos que a gente vai adquirindo. Eu fazendo aí, aqui eu vejo muitos jovens. Eu fazendo meu curso de medicina, aí a turma nossa saiu, um grupo de 6, e a faculdade mandava isso, e cada grupo ia para uma região e levava um recurso para nós fazermos um trabalho e observarmos os resultados. Aí o meu grupo de 6 colegas acadêmicos de medicina, fomos para a Bahia, lá em Salvador. E lá pegamos uma comunidade ribeirinha, não ribeirinha, mas que usava aquela região ali, aquele córrego, para ficar lavando as suas roupas, aquelas senhoras, mulheres, e junto com elas os filhos, tudo criancinha pequena, tal. E a gente parou para ver as crianças tudo com barriguinha grande e tal, que dava uma demonstração de verminose. E a gente tinha um objetivo, vamos fazer um trabalho com essa comunidade. E fizemos. São coisas simples, mas tudo na vida aprende quem quer, né? E fizemos. O que nós fizemos lá para essa comunidade? Com o recurso pouco que a gente tinha, levantamos 6 tanques, falamos, olha, vamos construir 6 tanques aqui para que essas senhoras possam lavar suas roupas, tirar a criançada daqueles córregos onde elas brincavam, e com isso nós vamos conseguir eliminar o fator, causa, que fazia ter aqueles problemas. 6 meses a gente tinha que voltar e fazer o registro da nossa experiência. Qual foi o registro? 0 de resultado. Por quê? Porque na hora que nós construímos aqueles tanques, nós colocamos entre uma e a outra área uma parede que separava. E o que as mulheres falaram para a gente? Que elas gostavam de lavar roupa, mas conversando entre elas. Então, quando você ouve a comunidade, quando você ouve as pessoas, você faz com que todos possam estar participando, dando sugestões, né, e fazendo com que tudo aquilo que possa ser muito caro, e aí eu vou concordar contigo, Lino, lá do início, que nem sempre o dinheiro é tudo. Nem sempre o dinheiro é tudo. Mas que você possa fazer coisas muito melhores e alcançar aí a população de maneira mais efetiva e mais contundente dentro daquilo que você propõe. Então a vida é isso, são experiências. Tá ótimo, muito obrigado, doutor Mauro, muito obrigado a todos que viram ao vivo ou estão assistindo aí pela internet, e enfim,
as conversas continuam não só depois que desligar a câmera, mas pelos próximos 4 anos. Obrigado a todos e boa noite.